Amém? Somos uma igreja de... Somos uma igreja de... Glória a Deus! Vamos aplaudir o Senhor! Uhul! Glória a Deus! Aleluia! Recebendo a pastora Adriana. Amém! Quantos estão felizes aí? Quantos fazem parte de uma igreja de multidões? Quantos são caldeira nesse lugar? Agora foi mais fraco. Que isso, gente? Vocês não estão lá? Você pode se sentar. Glória a Deus. Aleluia. Que palavra tremenda. Glória a Deus. Gente, como é bom, né, a gente poder receber as instruções, como é bom nós podermos receber uma visão da parte de Deus, né? E esse dia, o Vision Day, ele é para isso, é para alinhamento, né? Porque é interessante, hoje quando eu cheguei, a Raquel, ela fez um comentário, ela falou: pastora, é muito bom o Vision Day, mas podia ter mais vezes no ano. E eu disse para ela que o ano passado, essa era a ideia, né? A gente queria fazer primeiro mês do primeiro semestre, no primeiro mês do segundo semestre, mas houve as interferências no caminho, né? Primeiro mês do segundo semestre a gente estava literalmente passando por uma prova. Então, as coisas são dinâmicas. No decorrer de um ano, muitas coisas acontecem. E o Vision Day é para a gente voltar para a rota, é para a gente alinhar, é para a gente receber um direcionamento, é para a gente receber uma instrução. E isso é tremendo, porque eu tenho certeza, como aconteceu no ano passado, né? Eu lembro que o ano passado eu ministrei 2 palavras. Eu ministrei sobre ser intencional e eu ministrei sobre o poder da excelência, né? E no domingo, quando a gente chegou aqui, já tinha gente pendurada nos postes da igreja lá fora, limpando as plaquinhas, né? Quem se lembra disso? Então, como é bom, né? A gente precisa disso, nós precisamos disso. Então, vamos ver se ali no segundo semestre, né, que a gente possa fazer novamente e que possam vir mais líderes, mais voluntários, todos estarem aqui para a gente caminhar ali na mesma rota. Amém? E hoje eu quero falar sobre cultura versus estratégia, né? Eu quero trazer essa palavra também para a sua vida, porque eu acho que ela tem muito a ver com uma igreja de multidões, que é o que nós estamos falando, que é o rema desse Vision Day. Uma igreja de multidões. Interessante que eu e o pastor José, a gente ora sobre isso, sabe? E já uns 2 anos atrás, nós começamos a orar muito sobre isso. Sobre, Senhor, dá aos membros da Embaixada Church a mentalidade de uma igreja de multidões. Porque quando existe essa mentalidade, as picuinhas, sabe? Aquelas meninice, aqueles milindres, eles acabam. É engraçado porque a gente, né, veio de uma igreja muito grande. Eu falo assim, que a embaixada no Brasil, ela já começou com uma visão de igreja de multidões. Porque no primeiro ano, quando nós abrimos a igreja, em 1998, em fevereiro de 98, nós começamos ali. Quando chegou, nós começamos com 20 pessoas, na sacada da casa da minha mãe, do apartamento que ela mora. 20 pessoas. Um ano depois, nós já tínhamos, de ficha de visitantes, tinham passado 1.095 visitantes na igreja. Então a igreja cresceu tanto que em 99 nós tivemos que mudar para um prédio maior, onde cabia 1.200 pessoas. Foi muito interessante. Em 2003, foi mais ou menos 5 anos depois, nós compramos o prédio que é hoje. E ali a gente chamava Centro Eventos Embaixada, porque a secretaria, as escolas, os cultos durante a semana aconteciam no prédio onde nós estávamos. E no domingo a gente tinha que se reunir no que a gente chamava de centro de eventos. E era o maior local de reunião de eventos da cidade, onde as pessoas nos procuravam para alugar, para fazer os eventos. Os cultos da polícia militar, tudo acontecia ali. Hoje já existe centro de convenções maior, que inclusive hoje, o CAP do ano passado, nós fizemos no centro de eventos que foi inaugurado, e nós fomos o primeiro evento do centro de eventos foi o da igreja.
Não foi show, ia ser um show lá de sertanejo e tudo, mas acabou sendo cancelado e nós fomos os primeiros, porque Deus tinha dado uma palavra profética para o pastor Maico, que o primeiro evento daquele centro de eventos seria de uma igreja, e nós fomos a primeira. E nós fizemos ali o CAP, né, num local que cabia ali aproximadamente 4.000. E o CAP desse ano, que vai ser dia 3, 4 e 5 de maio, lá em Balneário Camboriú, já vai ser no salão maior do centro de eventos, que vai ser para 8.000 pessoas. 8.000 pessoas. Então a gente nasceu a embaixada com a mentalidade de uma igreja de multidões. Amém? Então falar de cultura e estratégia também é muito importante para a gente entender um pouco sobre isso. O que é estratégia? Estratégia é uma palavra com origem no termo grego estratégia, que significa plano, método, manobras ou estratagemas usados para alcançar um objetivo ou um resultado específico. Então, estratégias é isso, né? É um plano que a gente cria, um método que a gente cria, uma manobra que a gente faz para alcançar um objetivo, para alcançar um resultado. Ok? Quais são as características de uma estratégia? Vamos aprender um pouquinho? Quais são as características de uma estratégia? Primeiro, as estratégias elas são elaboradas conforme a necessidade. Então, às vezes você tem o seu negócio lá, o seu comércio, não está crescendo, ou você quer atingir mais 10 clientes. O que você vai fazer? Criar uma estratégia específica para aquela necessidade. Então, a estratégia para conquistar uma pessoa que você está interessado, né? Às vezes, eu quero, né, começar a namorar com aquela pessoa. Você vai ter que ter. O pastor José, ele teve uma estratégia para me conquistar, né, amor? Foi boa, porque ele sabia que aqui, 4 buquês de flores a cada 2 horas foi chegando na minha casa anonimamente. Entendeu? Quando chegou o último que ele falou que era eu liguei para agradecer, ele falou: isso é só a ponta do iceberg. Quer que eu conto? Ai, meu Deus, ele quer que eu conte o que estava escrito em cada bilhete, gente. Pensa que isso foi há 33 anos atrás. Ele fez uma serenata de noite. Não é a palavra, né, amor? Mas agora você quer que eu conte, eu vou contar. Tem que aumentar meu tempo lá. Ele fez uma serenata para mim de madrugada. Ele tinha conhecido a nossa família há 2 meses. Minha mãe tinha levado ele para aceitar Jesus, para conhecer, né, para falar de Jesus num jantar da Donep. Eu morava em Goiânia, fazia faculdade. Num final de semana eu conheci ele dentro da minha casa, porque ele era amigo do meu irmão. Soube que ele estava começando a se interessar por mim. Era dia do meu aniversário. Eu não estava afim, mas eu falei, ok. Levei ele para a igreja. Lá na igreja ele aceitou Jesus. Já tinha aceitado na Donep, aceitou na igreja. 2 dias depois, ele ia para Balneário Camboriú visitar, passar o Natal com a família. Aí ele fez uma serenata de madrugada para mim. E minha mãe ficou lá. Pisca a luz, porque para os mais novos, você não sabe que quando se faz uma serenata, tem gente que não sabe nem o que é serenata aqui, né? Mas é uma coisa muito romântica, que vai na frente da sua casa e canta. E ele foi lá na rodoviária, contratou um grupo que estava lá, cantando lá, de seresteiro, levou lá para cantar Noite Alta, Céu Risonho. Arararará. Yes! Aí minha mãe foi lá, me acordou, era 2 horas da manhã. Pisca a luz. E eu não queria piscar porque eu não estava interessada nele. Tudo bem, pisquei a luz, né, educadamente. No outro dia de manhã, 8 horas da manhã, minha mãe bate na porta do meu quarto. Tinha um buquê de flores que eu tinha recebido e estava escrito: no começo foi muito difícil definir meu verdadeiro sentimento por você, mas hoje eu tenho a mais pura certeza. E não estava escrito mais nada, estava reticências. 2 horas depois, 10 horas da manhã, chegou um outro buquê. A primeira palavra era a última palavra do bilhete anterior. Certeza que o amor bateu na porta do meu coração da forma mais linda e pura que já senti. Tem algum solteiro aí precisando de uma dica? Garotos aí atrás? Daniel, Pedro, Michael.
Não, mas elas são princess. Princess vai esperar o príncipe vir aqui. Ah! 2 horas depois, meio-dia, chegou o terceiro buquê. Estava escrito, qual que era a última palavra? Da forma mais pura e linda que já senti. No terceiro era, senti o que era inevitável, senti. Eu sabia que um dia, mais cedo ou mais tarde, encontraria alguém que me agradaria totalmente. Reticência. Gente, não estava nada assinado. Não tinha nome. Música para amar. Música para amar, amor. Vem, amor. Música para amar. Happy to be near you when you need someone to cheer you all the way. 2 horas depois, o outro bilhete, gente. Com a última palavra era a primeira. Totalmente feliz sou eu em saber que essa pessoa é você. Te amo, José Fascinato. Aí eu tive que ligar, né? Quando eu liguei ele, falei, quero te agradecer e tal. E ele ia viajar naquela madrugada. Então eu ia ficar ali só na expectativa de que quando voltasse eu ia ter que dar uma resposta, né? E aí, quando eu liguei, falei, muito obrigada. Aí ele disse, isso é só a ponta do iceberg. Estratégia, gente, estratégia. E aí, meninas, agora essa é para vocês. Olha aqui, ó. Essa é para vocês. Ele ficou 10 dias viajando e eu 10 dias de jejum e oração. Porque eu não queria dar uma resposta e começar a namorar se não fosse da vontade de Deus. E vou contar uma coisa. Nesses 10 dias, minha mãe, um dia me levou na casa de uma irmã. E quando eu cheguei lá, essa irmã, ela falou, o que é? Aí minha mãe falou, ora por ela, tem um rapaz que está interessado e ela precisa dar uma resposta. E aquela mulher orou por mim, e era aquelas que entregavam a profecia e tudo. Aí ela falou para mim assim, olha, deixa eu te falar, que idade que ele tem? Ela falou. Aí eu peguei e falei, aí ela pegou e falou assim, não, ele é muito novo. Porque nós éramos novos, né, quando a gente casou. Aí ela pegou e falou assim, não, Deus não quer que você, Deus não tem essa pessoa para você não. Olha o cuidado que a gente tem que ter. Olha o cuidado que a gente tem que ter com profecia. E se eu tivesse ouvido e dito não? Né? Mas um dia eu vou dar uma ministração aqui para vocês sobre 7 luzes que precisam estar acesas para o avião aterrissar. O avião não aterrissa com uma luz só na pista, porque senão você não sabe onde é o começo, onde é o fim, se a pista está para a direita ou para a esquerda. Para o avião aterrissar tem que ter várias luzes. Então são 7 luzes para você ter uma resposta da parte de Deus. E ali, naqueles 10 dias de jejum e oração, eu tive as 7 luzes, né, confirmação da parte do Senhor, e eu disse sim. E 5 meses, no dia que a gente começou a namorar, ele disse, se a gente começar a namorar, eu quero que você saiba que é para casar. No primeiro dia ele falou. 5 meses depois ele me pediu em casamento. Então, meninas, sejam princess, ok? Eu não precisei buscar em lugar nenhum. Ele foi lá dentro da minha casa. Vamos lá, gente. Estratégia, vamos lá, que agora já comeu meu tempo mesmo. Então tá, estratégias são elaboradas conforme a necessidade. Estratégias também são temporais e modificáveis. Porque às vezes você faz a estratégia para aquele evento. Acabou aquele evento, aquela estratégia, você não vai usá-la mais. Você vai mudar a estratégia, né? Elas são modificáveis, elas são temporais, ela é para um tempo específico. Terceira coisa, as estratégias são orientadas por resultado. Às vezes uma estratégia que você criou está dando resultado, então mantenha essa estratégia, né? Até que ela não sirva mais. Não está dando resultado aquela estratégia, é hora de você repensar. Bom, eu pensei nessa estratégia, achei que seria melhor, mas eu vi que não é a melhor. Gente, não há problema em mudar de estratégia. Isso serve para as equipes, isso serve para os líderes de equipe. Às vezes criou uma estratégia lá
no ministério infantil, de como vai ser, de que horas vai chegar, como que as professoras vão dar aula. Viu que a estratégia não está dando? Não tem problema, vamos modificar a estratégia, porque elas são modificáveis, elas são temporais, elas são orientadas por resultados. Amém? Agora, cultura. O que é uma cultura? A cultura é uma expressão que significa um conjunto de valores, de crenças, de rituais, de normas adotadas por um determinado grupo ou organização. Então, cultura são aqueles valores. Cultura é aquelas normas que foram colocadas numa sociedade, que foram colocadas numa organização. E a cultura, queridos, não significa que porque elas pertencem àquela organização, porque ela sempre é perfeita. Não. Nós vemos, às vezes, em algumas culturas, coisas que não são legais, que são erradas, não é verdade? Mas elas são tão fortes, a cultura é algo tão forte, que mesmo sendo alguma coisa que não é tão legal assim, se a criança nasceu naquele ambiente, ela acaba adquirindo aquela cultura. É ou não é verdade? Ela acaba adquirindo aquela cultura. Então a cultura ela é algo muito importante, porque ela se torna um valor, ela se torna um princípio daquele ambiente, ela se torna um princípio daquela organização, ela se torna um princípio de uma família, né? Tem famílias que a cultura ninguém vai namorar antes de completar 18 anos, é a cultura daquela família. Foi assim com todos os filhos, tal. Já tem outra família, não, que a cultura deles tudo é liberal, não tem problema. São culturas, né? Então nós temos que prestar atenção nessa questão de cultura, porque é algo muito forte, muito arraigado em nós. Quais são as características de uma cultura? Vamos ver. Por exemplo, a cultura ela se caracteriza por um grupo social de forma singular, como eu disse, né? É uma cultura indígena, é a comida daquele povo, a vestimenta, são os comportamentos que eles têm, são as crenças, são a forma de fazer daquela tribo, daquele povo, daquela região. Tudo aquilo que torna aquele grupo homogêneo é uma cultura. Ela foi inserida ali e fez com que todo mundo pense igual, que todo mundo tenha o mesmo pensamento a respeito daquilo, a mesma crença. Segunda característica de cultura, elas são quase permanentes. Nós falamos que a estratégia é temporal. As estratégias são temporais e modificadas. As culturas não, a cultura ela é quase permanente. Porque se você perceber, você vai ver que ela passa de geração por geração. Ela passa de geração para geração. Ela passa de família para família. Ela na organização, ela vai passando, né? Muda os funcionários, muda os apoiadores, mas aquela cultura, ela está ali arraigada, porque ela faz parte do valor e do princípio daquela empresa. Outra característica da cultura, elas são absorvidas e não somente aprendidas. A estratégia nós aprendemos. Nós vamos criar uma estratégia, nós vamos aprender como aplicar aquela estratégia. Cultura não. Cultura a gente adquire sem menos perceber. A gente nasce numa família e quando a gente se torna adolescente, quando a gente se torna adulto, a gente percebe que Aí você já viu a sua esposa fala, você está igualzinho ao seu pai? Aí já viu que você fala para sua esposa, você está igualzinho à sua mãe? Por quê? Porque é uma cultura. Como a história daquela mulher, casal recém-casado, e já nos primeiros dias de casamento, o marido trouxe um peixe, que ele queria que a esposa fizesse um peixe. Ele trouxe um peixe bonito, inteiro, com cabeça, com cauda, bonito o peixe. E ele foi para trabalhar, e quando ele voltou para casa na hora do almoço, a esposa colocou o peixe ali, na travessa ali, para eles almoçarem, sem cabeça e sem cauda. E aí ele falou, mas por que você fez o peixe sem cabeça e sem cauda? Um peixe tão bonito, por que você não fez ele inteiro? Aí ela falou, minha mãe sempre fez o peixe sem cabeça e sem cauda. E aí ela ligou para a mãe dela, ela falou, mãe,
o fulano, né, chegou aqui e falou, achou estranho que eu fiz o peixe sem cabeça e sem cauda. E eu disse que é porque você sempre fez. Por quê? Ué, filha, sua avó sempre fez sem cabeça e sem cauda. Eu aprendi com ela. E aí ela ligou para a avó. Vó, por que você faz o peixe só sem cabeça e sem cauda? Ah, minha filha, é porque quando eu me casei, né, o seu avô pescava e trazia o peixe, mas a gente só tinha uma vasilha e ela era pequenininha, aquela panela. E não cabia o peixe inteiro, eu tinha que cortar a cabeça e tinha que cortar a cauda. Né? Então acabou aquela crença, enraigou na família, virou uma cultura, e aquela menina, ela fez sem menos perceber. Não foi algo que ela aprendeu, mas ela adquiriu. Ela viu a mãe fazendo, a mãe viu a avó fazendo, e aquilo se tornou uma cultura naquela família. Então a cultura, ela é adquirida, ela não é somente aprendida. A cultura também, ela faz com que um grupo reaja de forma conforme as crenças e os valores adquiridos. Foi o que eu acabei de falar. Aquela menina, por que ela fez o peixe daquele jeito? Porque ela reagiu diante de um peixe que ela recebeu para preparar para o marido. Ela reagiu de acordo com a crença e a cultura que ela viu estabelecida na casa dela e na família dela. Então a cultura, ela é adquirida. Tanto a estratégia, queridos, como a cultura são coisas muito importantes. São coisas necessárias para o crescimento de uma igreja, para uma igreja de multidões. Nós precisamos ter muitas estratégias. E você sabe que aqui nós temos sempre muitas estratégias. Vocês sabem que aqui nós somos muito intencionais em tudo que nós fazemos. Nós temos muitas estratégias. Agora, a cultura também é importante. E hoje eu vou falar da cultura. Porque as estratégias, elas vão ser criadas, modificadas, de acordo com cada momento da igreja, de acordo com cada ministério, de acordo com cada evento, de acordo com cada desafio, de acordo com cada situação que acontecer durante um ano. Mas a cultura, ela precisa estar em nós, para que a gente possa ser um grupo homogêneo, que caminha em unidade de espírito. Nós não somos cópias. Aqui não vai ter cópia. Aqui não existe uniformidade, existe unanimidade. Não é você querer pregar com a mesma entonação de voz do pastor José, fazendo os mesmos gestos e falando os mesmos jargões. Não, mas nós precisamos ter unidade de espírito. De maneira que cada pessoa que chegar nessa igreja, que ela tiver o primeiro contato lá no parking, porque o primeiro contato que ela tem é lá no parking, ela já receba da cultura da embaixada até o momento que terminar o culto. Ela vai estar inserida numa cultura, porque nós vamos ter um mesmo pensamento e vamos ser um grupo homogêneo no que diz a cultura da Embaixada Church. Porque a cultura vai falar de quê? Dos nossos valores, das nossas crenças. Então, o que eu posso dizer para você hoje é que, nesse momento, sobre o que eu vou ministrar, a cultura é mais importante que a estratégia. Amém? Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga: a cultura é mais importante que a estratégia. E nós somos o quê? Nós somos o quê, pastor Mateus? Nossa, tem que pôr lá um negocinho para eles, porque eles já estão fracos para falar. Vamos. Amém, glória a Deus. Então vamos lá, gente. 7 colunas que sustentam a cultura da Amp Church. 7 colunas que sustentam a cultura da Amp Church. A primeira coluna dessa igreja: nós somos leais. Será que isso soa bem aos seus ouvidos? Nós somos leais. O que é leal? O que é ser leal? Significa ser fiel, constante. Significa que você não muda. Provérbios no capítulo 21 diz assim: quem segue a justiça e a lealdade encontra vida, justiça e honra. Olha que tremendo esse texto. Quem segue a justiça e a lealdade encontra vida, justiça e honra. Você quer encontrar vida para você, vida para sua família, vida para sua casa? Seja uma pessoa leal.
Seja leal. Quando você vê um casal e você vai falar de fidelidade no casamento, fidelidade o quê? É 100%. É 100%. Ah, não, eu sou fiel à minha esposa, eu só, assim, uma vez no mês, eu dou umas bicotinhas numa outra ali, que trabalha lá no meu trabalho, dou uma cedinha, mas eu sou fiel à minha esposa. É fidelidade? Não, não é fidelidade. Ou é ou não é. Então, lealdade é ser fiel, ser constante, é alguém que não muda. Nós precisamos ser leais a quê e a quem? Nós precisamos ser leais uns com os outros dentro dessa igreja. Nós precisamos ser leais à nossa liderança no ministério que nós participamos, à nossa liderança no GR, à liderança pastoral. Nós precisamos ser leais nos nossos dízimos e nas nossas ofertas, porque isso é bíblico. Nós precisamos ser leais à visão que a igreja tem. Não é defraudar uns aos outros, defraudar a visão. Ah, lá é assim, mas eu não concordo. Então você não é leal, então você não é fiel. Nós precisamos ser leais à mensagem que é transmitida nesse altar, porque essa mensagem, ela não é uma heresia, ela é da palavra. O que nós pregamos aqui está na palavra de Deus. Então nós precisamos ser leais, amém? Tem pessoas, querido, que basta ela prosperar um pouco, que ela perde a lealdade dela. Ela já começa a falar mal, ela já começa a criticar, ela já se sente altivo, já se torna uma pessoa soberba. Infelizmente, até dentro de algumas igrejas, isso aqui não, em nome de Jesus, porque nós somos uma igreja de mentalidade de multidões, amém? Mas existem igrejas que, porque a pessoa se tornou líder de um ministério, ela já trata os outros de forma arrogante. Porque ela se tornou, porque ela foi consagrada, por exemplo, a um diaconato ou a evangelista, ela já vai mudar o jeito dela ser? Não, de forma nenhuma. Lealdade é constância, O requisito mais importante para você ser um líder dentro dessa igreja, o requisito mais importante para você ser um voluntário dessa igreja, não é sorrir, não é cantar, saber cantar bem, não é saber anotar tudo que o pastor prega, todas as palavras, ter os seus notes. Não, o requisito mais importante para você ser um voluntário aqui dentro, para você ser um líder, para você ser alguém de confiança neste lugar, é você ser leal. Lealdade, porque nós somos pessoas diferentes. Uns gostam de copiar a palavra que o pastor, outros ficam só de braço cruzado ouvindo, ou outros gostam de fazer pelo celular. Uns gostam de abraçar mais, outros gostam de abraçar menos. Não é isso que faz a diferença, mas o que faz a diferença é a lealdade, é o coração. E a Bíblia diz que o Senhor, Ele não vê a aparência, Ele vê o coração. Ele vê o coração, Ele vê o coração daquele que realmente é leal. Amém? Isso é muito forte, e nós precisamos ter isso muito claro na nossa mente, amém? Então eu não preciso nem dizer que se você quer continuar sendo um voluntário nessa igreja, se você quer crescer nessa igreja, você precisa decidir ser leal. Isso é uma decisão também, não é um sentimento. Ah, eu não sinto que eu tenho que ser. Não, é uma decisão, amém? Segundo, qual a segunda coluna? Caminhar no princípio da honra e autoridade. E olha que interessante que aquele versículo que nós lemos, Provérbios 21, diz que o leal alcança vida, justiça e honra. Nós somos honrados quando nós somos leais. Nós somos honrados por Deus, nós somos honrados pelas pessoas. Eu gosto muito de um texto que diz: vê um homem diligente em seus caminhos, prudente em seus caminhos, a serviço do rei será posto. Que diligência é essa que Deus está falando? Que prudência é essa que Deus está falando? Alguém leal, alguém fiel, alguém que não faz corpo mole, alguém que está sempre presente, alguém que tem o coração sincero. A serviço do rei será posto. Então a honra, em primeiro lugar, ela vem de Deus para as nossas vidas, amém? Agora nós precisamos também saber honrar. A honra, ela abre portas de acesso. A honra é algo muito interessante, porque ela trabalha no senso do caráter. Honra, queridos, é uma questão de caráter. Tem pessoas que têm dificuldade de honrar um líder, honrar um colega de equipe,
Porque às vezes aquele colega fez algo, né, que sobressaiu ali no ministério, tem dificuldade de falar parabéns. Nossa, que legal. Você pode me ensinar a fazer isso? Eu gostaria de aprender com você. Tem pessoas que têm dificuldade com isso. Por quê? Porque não sabem honrar. Isso é honra também. Quando você elogia, quando você reconhece o que aquela pessoa faz, sem inveja no seu coração, é uma forma de honrar. E isso tem que ser uma cultura, isso faz parte da cultura da embaixada. Eu lembro que desde quando nós começamos a embaixada em 2000, lá em 1998, a cultura da honra sempre esteve presente em nós. Sempre esteve presente em nós. Quando alguém chegar para falar de você, daquele colega de equipe, quando alguém chegar para falar do líder, mas eu não concordo, eu acho que, isso não deveria ter sido, eu acho que assim, no diaconato, eu acho que a gente não tem que ficar lá na frente dessa forma para pegar oferta. Eu acho que lá na salinha das crianças, a aula não tem que ser desse jeito. Lá na mídia, você está desonrando. Desonrando. Então a honra, ela trabalha no caráter, ela está relacionada ao caráter, no senso de caráter da pessoa. Não tenha medo de elogiar. Não se sinta menos por isso, pelo contrário, elogie as pessoas, honre as pessoas, parabenize as pessoas. Diga para ela: uau, isso que você fez, que legal, que bênção, olha como isso agregou para o nosso ministério. Terceira coluna, nós somos uma igreja excelente. É claro, queridos, eu falei isso ano passado, é claro que uma igreja ela precisa de manutenção diária, né? Agora falando de coisas físicas, a manutenção ela é diária. Aquilo que, por exemplo, nós pintamos essas paredes aqui, talvez há uns 6 meses atrás. Ontem, quando a gente colocava as mesas, a gente estava comentando como que o preto faz aparecer uma manchinha branca. Daqui a um tempo nós vamos ter que pintar de novo. É claro que isso faz parte. Não é porque tem uma manchinha branca que não está excelente. Não, faz parte, está todo mundo olhando para as paredes. Você que olhou demais, vem aqui amanhã já e começa a pintar, vem? O que eu estou querendo dizer para você é que, claro, vai ter uma parede com uma coisinha branca, vai ter o material lá das crianças que vai envelhecendo. É normal, isso é normal. Mas quando eu falo de excelência, é você estar constantemente melhorando, constantemente aprimorando e fazendo aquilo com excelência, com propósito correto. Né? Aristóteles diz: nós somos aquilo que fazemos repetidamente. Excelência não é um modo de agir, mas é um hábito. Excelência é um hábito, amém? Ser excelente é dedicar-se inteiramente, é se entregar por inteiro. Isso é ser excelente. Excelência não tem a ver com instrução, com dinheiro, com habilidades ou conexões. Excelência tem a ver com o compromisso de fazer o seu melhor com os recursos que você tem nas mãos. Excelência é extremamente valioso e está aberta para qualquer pessoa que deseja se comprometer com ela. Se você se compromete com a excelência, você vai ver que tudo na sua vida vai mudar. Porque a Bíblia diz: tudo que te vier à mão para fazer, faça de todo o coração como para o Senhor. O que esse versículo está dizendo? Está dizendo de coisas que não são espirituais. Porque está falando, faça como para o Senhor, como se você estivesse fazendo para Deus. Quarta coluna, nós somos generosos. Nós somos generosos. A natureza de Deus é dar, e tudo que Ele faz vem de um espírito generoso. Da mesma forma, querido, nós devemos desejar ser verdadeiramente generosos, permitir que a nossa vida seja um fluxo de bênçãos para os outros. Você precisa acordar de manhã e dizer: Deus, que nesse dia eu possa ser bênção na vida de alguém, que nesse dia eu possa ser bênção no meu trabalho. Sempre vai haver algo dentro de você que você pode dar. Eu compartilhava esses dias com umas pessoas aqui da igreja que lá no Brasil eu tinha um projeto que se chamava Grávidas de Valor. Podia pegar uma aguinha para mim, amor, por favor? Grávidas de Valor. E nesse projeto nós fazíamos um chá mensal com as grávidas. E como a igreja era grande, às vezes chegava a ter 23 grávidas. A Di participou, né? Eu lembro que a pastora Diane participou também quando ela estava grávida da Alice.
E foi tão interessante, porque nós tínhamos pessoas de várias condições financeiras diferentes, né? Teve uma menina que ela deu à luz, e quando eu fui visitar, o quarto do menino era todo branco, o carpete dessa altura branco, você tinha que pôr uma botinha para entrar no quarto, sabe aquela coisa assim de cinema? Mas tinha pessoas que não tinham condição, e eu fui visitar uma mulher que morava num lugar chamado Monte Alegre, um bairro muito pobre lá, e eu fui visitar, e gente, era uma casinha tão simples, tão simples, tão simples, tão simples, e ela estava lá tão feliz com aquele bebê dela que tinha nascido, ele se chamava Mateus, ela colocou o nome de Mateus, e sabe aquela coisa assim, gente, que era um quarto com uma sala que tinha um sofá, abriu uma cortina, era o quarto dela e um Moisésinho ali que ela tinha ganhado, que estava do lado do berço. Mas a casa limpinha, as mamadeiras lavadinhas ali na pia. E eu fiz a visita com ela, ali para ela, e quando eu me levantei para ir embora, eu até me emociono quando eu conto isso. Ela veio com um sapatinho de tricô feito à mão, um sapato azulzinho. E ela disse: pastora, esse sapatinho aqui, o meu filho tem 3 pares de sapatinho, mas eu queria que você levasse um para outra gravidinha, porque às vezes tem uma gravidinha que precisa mais do que eu. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga: existe alguma coisa dentro de você que você pode dar para outro? Nós sempre temos algo para dar, queridos. Nós sempre temos algo para dar. Vamos ter a coluna da generosidade na nossa vida, amém? Provérbios 11:25 diz: o generoso prosperará, e quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Olha que tremendo. 5ª coluna: nós somos ganhadores de alma, amém? Nós somos ganhadores de alma. Provérbios 11:30 diz: o fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha almas, sábio é. O que ganha alma, sábio é. Tudo que nós fazemos aqui na igreja é intencional. E talvez você possa pensar: que estranho, pastor, então vocês fazem intencional, vocês estão com intenção de que a pessoa chegue aqui. Nós estamos com intenção, sim, de que a pessoa chegue aqui, que ela se sinta aqui, que aqui é uma família, que ela se sinta que é a casa do pai, que ela se sinta aqui, que ela tem uma palavra de Deus neste lugar, que o filho dela vai no ministério infantil e goste do ministério infantil, que ela se sinta importante quando ela chega e tem gente no estacionamento falando para ela o lugar que ela pode estacionar o carro. Nós queremos sim ser intencionais em tudo. Se o mundo lá fora é excelente e intencional em tudo, por que a igreja não pode ser? Quando começou lá no ano 2000, que as igrejas começaram a ter luzes no palco, máquina de fumaça, meu Deus, mas teve tanto crente legalista religioso falando mal. Tanto crente falando mal, igreja preta, está pensando que é boate com luzes. Querido, não são essas coisas aqui que mede a unção de Deus de um lugar. O que mede a unção de Deus de um lugar é um coração puro, sincero. São pessoas leais dentro da igreja, são pessoas generosas, são pessoas que fazem com excelência. Por que nós não podemos dar o melhor para a casa do Senhor? Eu estava ali, amor, sentada quando você estava ministrando, e lembrando que o ano passado nós fizemos o Vision Day aqui, nesse lugar. Esse ano nós temos mais mesas, mas olha para trás, amor. No segundo semestre não vai ser aqui mais o Vision Day, não vai caber nesse lugar, amém? Nós vamos para um lugar maior, mesmo que a igreja continue aqui, porque glória a Deus, mesmo que a igreja continue aqui, porque enquanto nós não mudarmos, a gente faz 3 cultos, 4, 5, 6. As igrejas americanas, a Church by the Glaze faz 7 cultos. O primeiro é no domingo 6 horas da tarde, e no domingo são 6 cultos. A Vue Church faz 7 cultos. Por que nós não podemos fazer 7 cultos aqui? Tem alguém aqui disposto a pagar o preço, andar a segunda milha e fazer 7 cultos? Nós podemos sim.
E nós vamos melhorar cada vez mais. O LED já está fraquinho, tá, amor? Já está com falha nesse LED. Temos que trocar esse LED sim, gente. Amém? Vamos ter que trocar as cadeiras, por cadeiras melhores. Por que nós não podemos fazer melhor? Tudo é intencional, para que quando a pessoa chegue nesse lugar, ela não pense que crente, é um povinho mediano, um povinho sem graça, um povinho que não tem cultura. Não, nós temos cultura, a gente é pessoa que sabe, que tem conhecimentos gerais. Você pode conversar qualquer assunto com esses crentes aqui, que eles entendem de qualquer assunto. É um povo inteligente. Aleluia! É um povo moderno, um povo inteligente, um povo que aprende, um povo que viaja, um povo que troca de carro, um povo que melhora de emprego, um povo que monta empresa. Glória a Deus. Amém? Tudo é intencional. Nós temos que ganhar vidas, querido. Vamos dar o nosso melhor para ganhar vidas. Uma das nossas colunas é ser ganhadores de alma. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga: você é um ganhador de alma. Mas diga isso com convicção. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Sexta coluna: nós celebramos a família. Nós celebramos a família neste lugar. A família é a primeira instituição criada na face da terra, queridos. O mundo lá fora quer destruir as famílias. O mundo lá fora quer dizer que não precisa mais ter pai, não precisa mais ter mãe, que filho pode falar de qualquer jeito com pai e com mãe. Não, nós celebramos a família neste lugar. E vale repetir que casamentos fortes geram famílias fortes geram uma igreja forte, e uma igreja forte gera uma sociedade forte. Amém? Nós vamos continuar celebrando a família. Pastora, mas, poxa, eu não estou aqui com a minha família completa. Minha esposa não está vindo na igreja. Não importa, querido. Pegue a palavra de Deus como promessa na sua vida. A Bíblia diz: crendo no Senhor Jesus será salvo tu e quem? Tua casa. A tua casa é quem? A sua família. A sua família. Nós celebramos a família neste lugar. Amém? E última coluna: nós amamos servir no ministério. Nós amamos servir no ministério. Gente, nós somos igrejeiro. Eu sou igrejeira. Você é igrejeiro? Eu sou igrejeira. Nós viajamos agora essa semana. Fomos fazer uma mini viagem de inverno aí. Chegamos 2 horas da manhã. Aliás, chegamos no aeroporto, era 00:30, até sair e tal. Fomos deitar 2:10 da manhã. Ontem de manhã já estávamos aqui. Ficamos até quase 6 horas da tarde. Eu e a pastora Luana, nós ficamos 4 horas. 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas passando essas toalhas de mesa de cetim, gente. Cláudia, a pastora Amanda, Rubinho, todo mundo aí, Gente, quando você sabe que tem um evento desse, eu vou te dar um conselho. Liga na igreja, fala: Cláudia, que horas que vai ser a arrumação? Porque eu quero ir ajudar. Gente, ontem a gente precisava aqui de pelo menos mais umas 10 mulheres ajudar a gente a passar a toalha. Nós ficamos 4 horas. De noite, quando eu fui dormir, eu estava com dor aqui, porque eu estava passando naquele aparador do café. Então ele é alto, pensa. Quando vai ter um evento, se você ama servir no ministério, não espera te chamar não, você liga. E você fala: que horas mesmo que vai arrumar? Seja o primeiro a chegar aqui para ajudar. Eu sou igrejeira. Falou que vai ter alguma coisa na igreja, eu quero estar lá, eu quero ajudar, eu quero... semana que vem tem coquetel de casais. Sejam bem-vindos. Quem vai vir aqui ajudar? Mas aí a pastora não me chamou, mas a Cláudia não me chamou. Não, gente, a gente está com a cabeça tão cheia de coisa que a gente não vai ter tempo nem lembrar de ligar ou pegar o telefone. Então você vem, você fala: eu quero, o que eu posso fazer? Nem que seja ir ali comprar a comida para a gente comer. Porque ontem era 3:30 da tarde que o pastor José saiu para comprar um burrito ali para a gente comer. A Zoe deitada aqui nesse púlpito. O Noah tinha vindo da escola meio-dia. A pastora Amanda não levou ele para casa para dormir. A gente estava todo mundo aqui. Porque a gente é igrejeiro. Você é igrejeira? Você é igrejeira? É igrejeira? É igrejeiro? É igrejeira? Então vamos amar servir no ministério. Você não precisa esperar te pedir. A iniciativa tem que partir de você. Amém?
Malaquias 3, 17 e 18 diz: no dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos, eles serão meu tesouro pessoal, diz o Senhor dos Exércitos. Eu terei compaixão deles como um pai tem compaixão do filho que lhe obedece. Então vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Amém? Essa palavra é de Deus para a sua vida. Fique de pé neste momento, nós vamos orar. Essa palavra é de Deus para a sua vida. No dia que você pensar, nossa, eu preciso do favor de Deus, será que Deus se esqueceu de mim? Mas se você está servindo, querido, eu quero te dizer, olha o que Malaquias está profetizando. O Senhor está dizendo: no dia que eu agir, vocês vão ver o agir de Deus. Eles serão o meu tesouro pessoal. Vocês são tesouro pessoal de Deus. Nós somos tesouro pessoal do Senhor. O Senhor diz: eu terei compaixão de vocês como um filho tem compaixão, como um pai tem compaixão do filho que obedece. Olha aqui, tem uma diferença do filho que não obedece e do filho que obedece. Às vezes tem pessoa que fala assim: ah, mas meu pai gosta mais do meu irmão. Mas espera aí, você é carinhoso igual seu irmão é? Você obedece como seu irmão obedece? Né? Às vezes quando a gente é adolescente, a gente tem essa coisa de querer: ah, mas meu pai dá mais atenção para minha irmã. Ah, mas aí você vai ver que ela trata melhor, que ela obedece, que ela não grita com o pai, que ela não bate a porta na cara. O Senhor está dizendo: eu terei compaixão como um pai tem compaixão do filho que obedece. E então, de novo, novamente, vocês verão a diferença do justo e do ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Amém? Servir é um privilégio. Eu já passei muitas coisas, dificuldades nesses 21 anos de pastorado, né? Fora os anos que nós fomos líderes. A Jéssica, minha filha, essa semana ela ligou e ela estava com várias situações com líderes. Eles lideram adolescentes. E na época de temporada em Balneário Camboriú, a gente passava a mesma coisa com a rede de jovens. Quando começa a temporada, meu Deus, os adolescentes e os jovens parece que eles debandam. Porque o sol, o bronzear o corpo, tudo isso causa uma sensualidade, uma coisa. Então aquela coisa que fica tudo aflorado. Aí eles querem, né, fazer tanta coisa, esfria e se afasta, aí acaba a temporada, sai a gente catando os caquinhos, trazendo de volta. E ela ligou e ela falou: pai, fulano aconteceu isso, as meninas aconteceu isso, a outra líder que está indo embora fazer medicina no Paraguai, a outra vai não sei o quê. Pai, ela fez uma pergunta: será que vale a pena? Pai, sexta-feira eu estava com a Serena no colo dando mamar e aconselhando duas adolescentes. Pai, será que vale a pena? É isso mesmo? E eu e José falamos para ela: filha, vale a pena. Você nunca vai se arrepender, filha. Um dia você vai lembrar, porque ela estava querendo dizer: será que eu não estou expondo a Serena àquele assunto que estava conversando? O José falou: filha, a Serena não está sendo exposta a isso, ela está sendo exposta a unção que está sobre a sua vida enquanto você está aconselhando essas meninas. É sobre isso que ela está sendo exposta. E ela falou: ai pai, isso está me dando um alívio. Então não tem problema eu ir na igreja e aconselhar com a Serena no colo, porque eu não tinha com quem deixar. Não, filha, não tem problema. Ela está sendo exposta à unção que está sobre a sua vida. E eu falei: filha, a gente já passou tantas coisas em ministério. E eu já vi pastores que às vezes se suicidam e deixam carta: ah, porque a igreja foi o meu maior martírio, porque a igreja me matou. Gente, deixa eu te perguntar uma coisa: o seu trabalho não te mata também não? O seu trabalho também não te dá sofrimento não? As pessoas do seu trabalho que você tem que lidar com elas, que elas nem são cristãs, elas também não machucam você, elas também não dá estresse não? Ou só a igreja? Vamos deixar de ser tolo. O diabo está querendo enganar as pessoas com essa balela, com essa conversa. Ai, porque a igreja me feriu. Ah, o mundo lá fora não te fere não.
vale a pena servir, vale a pena servir, vale a pena servir ao Senhor. Quanto mais você se envolver, mais a sua família vai ser envolvida. Sirva o ministério, mas sirva na sua casa também. Sirva os seus filhos com amor. Sirva o seu esposo, sirva a sua esposa com amor. Vale a pena servir. Servir está no coração de Deus. O Jesus disse: aquele que quer ser o maior, seja o menor, seja o que sirva. Nós temos que aprender que isso é uma coluna, uma cultura. Nós temos 7 colunas nessa igreja. Nós somos leais. Nós caminhamos na honra e na autoridade. Nós somos generosos. Nós somos excelentes. Nós somos ganhadores de alma. Nós amamos servir no ministério. Amém, queridos? Feche os teus olhos neste momento. Eu quero orar pela sua vida. Pai, obrigada, Senhor, por esta manhã, Deus. Senhor, que nunca ninguém neste lugar deixe o diabo plantar essa ideia satânica de que não vale a pena servir no ministério. Nunca deixe o diabo plantar: eu me feri na igreja, por isso eu não vou mais à igreja. Isso é do inferno. Pai, neste lugar, Senhor, existem servos de um coração puro. Pai, que eles sejam servos leais, que eles sejam servos fiéis ao Senhor, servos que sabem o lugar que estão e o lugar que devem ocupar, Senhor. Pai, hoje eu repreendo toda ação de demônios na vida, na mente das pessoas, Pai, que tem deturpado, Senhor, o servir na casa do Senhor. Porque aqueles, Pai, que acham que servir é um peso, é porque eles não têm mentalidade de filhos, eles têm mentalidade de escravos. Senhor, que neste lugar tenha somente mentalidade de filhos e não de escravos. Ninguém aqui é escravo de ninguém. Nós somos livres em Cristo Jesus. Quando nós falamos do servir, nós não estamos falando de escravidão. Nós estamos falando de nos doarmos para aquele que deu tudo por nós. Pai, que neste lugar nós tenhamos, Senhor, uma cultura, Senhor, de amar, servir ao Senhor, de sermos generosos, de sermos excelentes, de ganhar almas, Senhor, de sermos, ó Pai, termos um coração puro, um coração que honra. Hoje eu oro e abençoo a vida de cada um desses voluntários que estão aqui nesta manhã. E eu te louvo e te agradeço pela vida de cada um, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe em nome de Jesus. Aleluia. Vamos aplaudir ao Senhor. Glória a Deus.